Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da razão para nós, razão consciente e inconsciente, filosófica também, para nós interpretarmos tão mal as coisas, para nós fazermos tão más interpretações, diante seja o que for. Basta nós refletirmos sobre, por exemplo, nós assumimos a responsabilidade da consequência das nossas escolhas, poderá ser desconfortável. Então, às vezes, inconscientemente, é melhor não assumir responsabilidade. É melhor arranjar culpados fora, por exemplo. Mil e uma razões. Não é só sobre isto que eu vou falar. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanhar o meu trabalho, porem like, comentarem, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Obras onde eu abordei este tipo de questões de uma forma ou de outra. Essa obra publicada no Brasil, só foi publicada no Brasil. Filosofia da Ignorância, um ensaio sobre a ignorância, a consciência e a felicidade. Esta obra com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias, Filosofia aplicada à consciência e felicidade, uma consciência livre, uma consciência feliz. A Liberdade e os Escravos, que teve uma resenha que foi publicada, feita pelo Dr. Jorge Humberto Dias, que foi publicada numa revista internacional de filosofia aplicada, de relevo para a área, a revista A0. A resenha foi feita em espanhol. E reflexões filosóficas sobre a felicidade, todos os volumes. Tenho outras obras onde eu falo, volume 1, 2, 3 e 4. Tenho outras obras onde eu falo sobre estas questões, mas pronto, estas estão aqui à mão. Então vamos lá. Há duas grandes razões, entre outras, para uma pessoa interpretar mal algo. Uma coisa, uma situação, um acontecimento, uma pessoa, seja o que for. As duas grandes razões são ou porque não conseguimos interpretar bem, por mil e uma razões. Vamos imaginar, por exemplo, uma equação complexa. Se nós ainda não conhecemos o básico em termos matemáticos, nós ainda não conseguimos interpretar bem aquela equação porque não temos conhecimentos básicos para isso. Mas podemos adquirir. Portanto, ainda não conseguimos, no momento, eu dei este exemplo, mas há outros, que não temos conhecimentos suficientes ou porque não queremos. Este é um fator muito importante. Este é o fator que está principalmente nas nossas mãos. Que é, nós às vezes não queremos interpretar bem, mesmo de forma inconsciente. Porquê? O nosso ego, entre aspas, é um sistema de sobrevivência que serve para nos fazer fugir da dor e da morte. Sempre que alguma coisa provoca desconforto, é como se nós nos defendêssemos. Por isso é que eu digo que é muito importante nós aprendermos a sair da zona de desconforto intelectual. Da zona de desconforto é aí que nós crescemos. Desde que nós nascemos, por exemplo, eu costumo começar assim, eu até comecei assim, mais ou menos a obra A Liberdade dos Escravos, que eu publiquei, a minha segunda obra. Desde que nós nascemos, somos mergulhados em arquétipos socioculturais, toda uma educação, uma formação, uma formatação que nós recebemos. E nós, às vezes, apegamos-nos a todas estas ideias, crenças que uma pessoa vai recebendo desde que nasce. E ao nos apegarmos, nós criamos, entre aspas, defesas. Nós acabamos por ver inconscientemente como a diferença, o contrário, o contraditório, como se fosse uma agressão. Mesmo que só simplesmente existe. Então nós defendemos porque nós queremos continuar a pensar da mesma maneira. E nessa defesa, nesse sentimento que uma pessoa precisa defender, a pessoa muitas vezes não vê as coisas, nem quer ver as coisas tal como elas são. A pessoa quer ver de forma confortável para si. A superioridade inconsciente é continuar a pensar da mesma maneira. Não é ver a verdade. O problema filosófico por excelência é o problema da verdade. Não é ver a verdade das coisas tal como elas são, muitas vezes. Às vezes o que nós queremos ver criar uma interpretação, criar ali uma proposta de verdade que seja confortável. Portanto, uma mente ou uma consciência que não esteja preparada para o desconforto intelectual, ela não está preparada para a verdade. Porque nós temos de nos permitir entrar na zona de desconforto intelectual, às vezes, para conhecer uma determinada verdade. Às vezes nós estamos numa conversa com amigos e alguém traz um assunto diferente, contrário, insólito, inusitado, contraditório, seja o que for, em relação àquilo que uma pessoa acredita. E o que é que uma pessoa faz? Uma pessoa entra em conflito. Uma pessoa vê a oportunidade de aprender alguma coisa nova. Uma pessoa defende-se. Uma pessoa aceita entrar numa zona de desconforto intelectual para eventualmente aprender alguma coisa nova. O que é que uma pessoa faz? Eu disse conversa, pode ser até redes sociais, seja ler um livro. Como é que nós reagimos à diferença, ao contrário, ao contraditório? Como é que nós reagimos, principalmente de forma inconsciente? Que esta que é a grande questão. Nós às vezes estamos em piloto automático, fugimos das coisas constantemente, aparece uma nova posta verdade, extraterrestre, espiritualidade, seja o que for, e nós fugimos, estamos apegados a certas ideias, temos um conservadorismo intelectual inconsciente por causa de bloqueios e apegos intelectuais e não nos permitimos relacionar com novos assuntos, teorias, ideias, ideologias, porque não nos permitimos sair da zona de conforto intelectual. Nós criámos ali uma bolha, criámos ali um conservadorismo e não abrimos as portas da consciência para deixar algo novo entrar. Então nós
inconscientemente, às vezes interpretamos muito mal as coisas porque é mais fácil, confortável para nós. Basta, eu comecei a questão de assumir responsabilidade das consequências das próprias escolhas. Há uma síndrome da vitimização que as pessoas muitas vezes têm. Faz com que projetem tudo que é responsabilidade, tudo que é culpa, ou seja, e nem, às vezes nem sequer é só responsabilidade, é culpa. Está sempre fora, é sempre outra pessoa, porque é mais confortável, assim não tenho que mudar nada em mim. Assim não me tenho que colocar em causa. Então quais são as duas principais razões para uma pessoa interpretar mal alguma coisa? Repito, falta de capacidade. Naquele momento a pessoa pode não ter capacidade ainda. Não é a pessoa não tem capacidade só por si. Não, é naquele momento a pessoa pode não ter capacidade. Falta de vontade, isto aqui é um pormenor muito importante, e falta de vontade inconsciente. A pessoa não se apercebe que não tem vontade de interpretar bem as coisas, interpreta tudo mal. Parece alguém, qualquer coisa, tem que lugar ali pode haver traumas, pode haver bloqueios por trás, falta de autoestima. Muitas vezes é falta de autoestima. A questão da dança do casalamento humano, a pessoa tem de se sentir superior, tem complexo de inferioridade, tem de falar mal, tem de interpretar mal, é inconsciente, as pessoas não se apercebem. E há três grandes formas de uma pessoa reagir, por exemplo, a uma nova proposta de verdade que possa aparecer em relação a seja o que for. Ou nós queremos que ela seja verdadeira, nós queremos tanto que ela seja, e depois tem consequências. Às vezes nós inconscientemente queremos que alguma proposta de verdade sobre a teoria, ideia, ideologia, seja o que for, nós queremos tanto que ela seja verdadeira que ignoramos incongruências dela. Portanto, nós queremos à força, mesmo de forma inconsciente, que ela seja verdadeira. E ignoramos coisas que possam lá estar que demonstrem que se calhar não é assim tão verdade ou adequada à realidade. Ou nós queremos que seja falsa a toda a força. Porque uma pessoa tem aqui uma crença em relação a uma teoria, ideia, ideologia, seja o que for, e aparece algo diferente, contrário, contraditório. E a pessoa quer à força que aquilo seja falso. Portanto, a pessoa já nem interpreta bem aquela teoria ou proposta de verdade, porque a pessoa inconscientemente quer que seja falsa. Portanto, vai distorcer, vai denegrir até com uma falácia de espantalho. Distorcer, denegrir para tornar mais facilmente refutável. Ou, o que também traz problema, ou uma pessoa quer ver a verdade. Portanto, ou quer, dentro de uma proposta de verdade, ou quer que ela seja falsa, ou quer que ela seja verdadeira, ou quer a verdade, per si. E isto é muito importante nós termos em conta o quê? O fator inconsciente. Quais são as nossas verdadeiras intenções por trás. E isto aqui é uma coisa que eu falo no meu trabalho. Isto aqui vocês não vão ler em outro livro de filosofia, a não ser que, pronto, haja uma coincidência ou seja, a fazer uma interpretação do meu trabalho. Eu falo sobre isto nas minhas obras. E dentro deste enquadramento eu criei também o enquadramento hermenêutica. Quem não estiver familiarizado ou não quiser pesquisar no Google o significado, pode substituir pela palavra interpretação. Portanto, há três grandes formas de uma pessoa reagir interpretativamente a uma proposta de verdade que possa aparecer. Uma proposta de verdade pode ser uma nova ideia, teoria, ideologia, seja o que for. Nova crença. O princípio compreensivo. Uma pessoa quer compreender verdadeiramente essa nova proposta de verdade e coloca ali uma intenção muito forte, uma consciência muito forte. A sua vontade de ver a verdade é superior ao seu conforto, ao conforto ao centrismo. A pessoa quer tanto saber a verdade, tem uma sede de conhecimento tão grande que não se importa sair da zona de conforto intelectual, de colocar em causa e ver até todo o seu sistema de crenças a desabar. Princípio compreensivo, o principal. É como quando eu falei das três grandes formas de reagir a uma proposta de verdade. Eu falei que é querer ver a verdade per si. O princípio denigrativo, que é o princípio em que uma pessoa até vai interpretar a coisa, mas tem de distorcer aquilo que é para... a minha ideia tem de prevalecer. Então eu até posso interpretar aquilo, mas vou distorcer. Vou criar uma falácia de espantalho, por exemplo. Distorcer os argumentos para os tornar mais facilmente refutáveis. Vou ignorar variáveis. É de inconsciente, a pessoa não se apercebe. Portanto, temos o princípio compreensivo, o princípio denigrativo e há um outro que ainda é pior, se calhar. Eu não sei qual é que é pior, o denigrativo ou a fuga. Que é o princípio de fuga, que é a pessoa foge. Tudo aquilo que é desconfortável, a pessoa foge. Está numa conversa comigo, até se levanta e vai embora. Às vezes uma pessoa publica uma coisa no Facebook, YouTube, Instagram, até deixa de seguir. A pessoa foge, a pessoa tem de fugir daquilo. Às vezes o desconforto é tão grande que a pessoa se entra dentro da própria consciência que qualquer coisa que provoca o desconforto intelectual a pessoa tem de fugir. E isto aqui mostra de forma clara aquilo que eu falei, que é a pessoa ou não quer, ou não consegue, ou não quer, mesmo de forma inconsciente. A pessoa, aparece alguma coisa que propõe uma nova proposta de verdade, por exemplo, e a pessoa está tão apagada, tem tantos bloqueios e apegos intelectuais, tem um conservadorismo intelectual tão grande, mesmo de forma inconsciente, que a pessoa tem de fugir dos assuntos, tem de fugir de teorias, ideias, ideologias. A pessoa está quadrada. A pessoa só quer ver aquilo que já aprendeu até agora. A pessoa não sai de uma bolha.
tem as portas da consciência fechadas. A pessoa não tem abertura consciencial. Não tem disponibilidade intelectual, hermenêutica para interpretar algo novo. Diferente, contrário ou contraditório. E a pessoa fica parada no tempo, assim. E se a pessoa estiver infeliz, e infeliz por causa da sua ignorância que não resolve, a pessoa fica fechada num círculo vicioso de infelicidade. A pessoa não sai dali. Está infeliz por causa da sua ignorância e como não procura novos conhecimentos, teorias, ideias, ideologias, novas formas de estar, de pensar, de agir, seja o que for, a pessoa fica presa ali num círculo vicioso. Não sai dali. Você fica sempre ali. Continua com uma ignorância infelicidade que não resolve. A causa do sofrimento é a ignorância, segundo a filosofia budista, uma das novas verdades da filosofia budista. Portanto, fica aqui mais uma reflexão filosófica sobre a felicidade, sobre a hermenêutica também, a nossa interpretação e até a ética. Portanto, tenho vários livros publicados em formato de papel e em formato digital. Não apenas este, tenho 18 livros publicados em formato de papel, em formato digital, podem ler de diversas formas. De vários cursos online, cada aula dou cada pessoa. Também dou consultas, principalmente online. Tens tudo isso na descrição do vídeo no YouTube. Também tenho podcast, Spotify, por exemplo, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. Eu estou em todas estas plataformas. Sigam-me nelas, se tiverem interesse. Eu não tenho patreon.com neste momento. Se quiserem fazer doações, podem fazer para o meu irmão, para o meu MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, ajudem a divulgar, ajudem a chegar mais pessoas, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Pronto, partilhem. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.